Que Deus possa te abençoar nesse dia. O tema desse dia é: a IA pode te ajudar no conhecimento, mas somente Deus pode transformar o coração. Quando eu olho para João 15, versículos 4 ao 5, ela diz o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vivemos na era da inteligência artificial. Em poucos segundos ela responde, pergunta, organiza documentos, cria apresentação, faz resumo de livros, te auxilia em muitas tarefas da sua vida. Mas surge uma pergunta profunda: até onde a inteligência artificial pode me aproximar? E a resposta é muito simples. Ela pode conduzir você até a Bíblia, mas ela não pode levar a você à presença de Deus. Ela pode explicar um versículo, mas não pode gerar um arrependimento. Ela pode te ensinar teologia, mas ela não pode te conduzir à santidade. Ela pode ajudar a organizar, montar sermões, mas ela não pode derramar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Conhecimento não é comunhão. A Bíblia mostra que existe uma enorme diferença entre saber sobre Deus e conhecer Deus. Jesus declarou em João 15 e João 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro. A palavra conhecer aqui não significa apenas adquirir informação. Significa um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Muitos conheceram as Escrituras no tempo de Jesus. Os fariseus decoravam a lei e sabiam os profetas, conheciam a tradição, mas Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, contudo não querem vir a mim para terem a vida. João 5:39 ao 40. Eles possuíam informação, mas faltava a transformação. A inteligência artificial pode te informar, mas somente o Espírito Santo pode revelar. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. A inteligência artificial trabalha com dados. O Espírito Santo trabalha no coração. A IA identifica palavras. O Espírito Santo revela verdades. A IA organiza ideias. O Espírito convence do pecado. A IA responde perguntas. O Espírito Santo transforma. Existe uma distância infinita entre informação e revelação. A comunhão existe um tempo. Nenhum algoritmo substitui tempo aos pés de Cristo Jesus. Maria escolheu sentar-se diante de Jesus. Marta escolheu apenas trabalhar. Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, conforme Lucas 10, 42. Nossa geração quer respostas rápidas, mas Deus continua formando discípulos lentamente. O crescimento espiritual não acontece em segundos. Ele acontece diariamente através da oração, na leitura, no silêncio, na obediência. E eu fico pensando, qual é o maior perigo da tecnologia? O perigo não é usar a tecnologia. O perigo é permitir que ela substitua disciplinas espirituais. Podemos passar horas pesquisando sermões, mas poucos minutos orando. Podemos estudar dezenas de comentários bíblicos,
mas não meditar profundamente na palavra. Podemos ouvir centenas de pregadores, mas nunca ouvir a voz de Deus. O excesso de informação pode produzir a falsa sensação de maturidade espiritual. A verdadeira comunhão produz frutos. E Jesus diz: quem permanece em mim dá muito fruto. O fruto não nasce do conhecimento, nasce de permanecer. Quem pertence em Cristo demonstra amor, perdão, mansidão, domínio próprio, santidade, humildade, obediência. A tecnologia pode melhorar sua profundidade. Somente Cristo pode mudar o seu caráter. Queria fazer uma pausa para uma reflexão inspirada em Jordan Peterson, psicólogo americano. Ele sempre costuma afirmar que a verdade exige responsabilidades e que uma vida bem construída depende de assumir essa responsabilidade diariamente. Essa ideia encontra profundo eco nas Escrituras. Deus não nos chama apenas para acumular conhecimento, mas para viver a verdade. Cada ensinamento bíblico recebido aumenta também nossa responsabilidade diante dele. Conhecer mais sobre Deus sem obedecer a sua palavra endurece os nossos corações. A maturidade espiritual não é medido pelo volume de informações acumulado, mas pela disposição prática e de praticar aquilo que Deus revela. Qual que é a prática, então, que eu preciso ter? Use a inteligência artificial para analisar seus vídeos. Pesquise o contexto histórico das línguas. Compare traduções. Prepare estudos e mensagens. Aprenda sobre arqueologia, geografia e cultura. Mas nunca deixe de orar, nunca deixe de ler a Bíblia com reverência. Medite na palavra. Participe da comunhão na igreja, obedecer ao que Deus mostra para você. As ferramentas podem facilitar o seu aprendizado, mas somente Deus produz transformação. A inteligência artificial é uma ferramenta extraordinária e poderosa, mas ela nunca será um substituto da presença de Deus. Ela pode explicar a cruz, mas somente Jesus salva. Ela pode falar do Espírito Santo, mas somente o Espírito Santo habita em nós. Ela pode ensinar sobre oração, mas não pode orar. Ela pode mostrar o caminho, mas somente Cristo é o caminho. Como declarou o próprio Senhor: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Que utilizemos de toda a tecnologia com sabedoria, mas que jamais permitamos que ela ocupe o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. A verdadeira comunhão não nasce de uma tela, mas de um coração rendido de Deus. E que Deus te abençoe.